O Brasil está disposto a defender a soberania cubana contra os Estados Unidos da América. Pelo menos foi o que o presidente Lula disse, segundo publicações como esta que estão inundando as redes sociais. E de fato, o presidente brasileiro fez várias declarações recentes a respeito da atual tensão entre cubanos e americanos, e em alguns casos até mesmo alertou os Estados Unidos. Mas será que o presidente Lula teve a coragem de dizer que o Brasil estaria disposto a defender a soberania cubana? A atual tensão entre Cuba e Estados Unidos é resultado de um acúmulo de fatores políticos e econômicos que se intensificaram nos últimos meses, após mudanças importantes no equilíbrio regional, especialmente com o enfraquecimento de aliados estratégicos de Havana como a Venezuela. Cuba passou a enfrentar dificuldades ainda maiores no acesso a recursos energéticos e financeiros. Nesse contexto, os Estados Unidos ampliaram a pressão sobre a ilha, reforçando sanções econômicas e endurecendo o embargo que já dura décadas. A estratégia americana, segundo analistas internacionais, segue uma lógica de pressão contínua com o objetivo de forçar mudanças internas no regime cubano. Essa política inclui restrições comerciais mais severas, dificuldades no acesso a combustíveis e até mesmo sinais indiretos de que opções mais duras poderiam ser consideradas no futuro. Já do lado cubano, o regime mantém uma postura de resistência. Havana insiste na defesa da soberania nacional e rejeita qualquer tipo de negociação que ocorra sob pressão externa. O discurso oficial reforça a ideia de que o embargo é o principal responsável pelas dificuldades enfrentadas pela população e denuncia o que considera uma tentativa de intervenção indireta por parte dos Estados Unidos. Esse cenário cria um ambiente de instabilidade que ultrapassa as fronteiras da ilha. Países da América Latina e da Europa passaram a acompanhar com atenção os desdobramentos, especialmente diante do risco de escalada que poderia impactar toda a região. É nesse ponto que o Brasil começa a aparecer como um ator relevante no debate diplomático. E em meio à intensificação das tensões entre os dois países, surgiu uma notícia que vem sendo propagada com muita força na internet, a de que o presidente Lula teria dito que o Brasil estaria disposto a defender militarmente a soberania cubana contra uma possível invasão americana. No entanto, essa afirmação não é verdadeira. Verificações feitas por agências de checagem mostram que não há qualquer registro oficial de uma declaração nesse sentido. Nenhum discurso, entrevista ou documento diplomático indica que o Brasil tenha assumido compromisso de defesa militar da ilha caribenha. A origem dessa narrativa está em grande parte em interpretações distorcidas ou conteúdos fabricados que ganharam repercussão nas redes sociais. Esse tipo de desinformação acaba ampliando a sensação de que o Brasil estaria prestes a se envolver diretamente em um conflito internacional, o que não corresponde à realidade. Ao contrário, a tradição da política externa brasileira é marcada pela cautela e pela busca de soluções diplomáticas, evitando ao máximo qualquer envolvimento militar em crises externas. Portanto, é fundamental estabelecer esse ponto com clareza. Não há qualquer evidência de que o Brasil tenha sinalizado disposição para defender Cuba militarmente. Se a ideia de uma defesa militar não encontra respaldo nos fatos, isso não quer dizer que o Brasil esteja ausente do debate. Pelo contrário, o governo brasileiro tem se posicionado de forma crítica em relação à política dos Estados Unidos para Cuba. Em declarações recentes, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou o embargo econômico imposto pelos Estados Unidos, classificando-o como uma vergonha global. A fala reforça uma posição histórica da diplomacia brasileira, que há décadas condena sanções unilaterais por entender que elas atingem principalmente a população civil. Além disso, o Brasil tem defendido de forma consistente o princípio da autodeterminação dos povos, um dos pilares do direito internacional. Isso significa que o país se opõe a qualquer tentativa de intervenção externa que não tenha respaldo em organismos multilaterais ou que viole a soberania de outro Estado. Na prática, o posicionamento brasileiro pode ser resumido em 3 pontos principais: rejeição ao embargo econômico, defesa da soberania cubana e incentivo ao diálogo como forma de resolução de conflitos. Essa postura não representa um alinhamento automático com o regime cubano, mas sim a defesa de princípios que orientam a atuação internacional do Brasil, independentemente da orientação política do presidente brasileiro. Para se ter ideia, na época do governo de Jair Messias Bolsonaro, ele próprio se posicionou contra uma intervenção unilateral dos Estados Unidos na Venezuela. É importante destacar também que esse tipo de posicionamento é comum em diversas democracias que buscam manter uma política externa independente, evitando se alinhar de forma irrestrita a grandes potências. Nesse sentido, o Brasil atua obviamente muito mais como um mediador potencial do que como um aliado militar de ambas as partes envolvidas. Diante de todos esses elementos, a resposta para a pergunta inicial exige uma interpretação mais cuidadosa. O Brasil, de fato, tem defendido a soberania de Cuba, mas não no sentido militar como muitos imaginam. Essa defesa ocorre no campo diplomático, como ficou evidente em uma nota conjunta, assinada pelo Brasil, ao lado de México e Espanha, reafirmando o compromisso com a integridade territorial cubana e criticando medidas que agravem a crise na ilha. Esse tipo de ação,
para quem gosta de diplomacia, demonstra que o Brasil está disposto a se posicionar politicamente, mas dentro dos limites da sua tradicional política externa. Portanto, quando se fala em defender Cuba no contexto brasileiro, o que está em jogo não é o envio de tropas ou qualquer tipo de intervenção armada. O que existe é uma defesa de princípios, soberania nacional, não intervenção e resolução pacífica de conflitos. Esse posicionamento reflete uma estratégia mais ampla. Em vez de se envolver diretamente em disputas entre grandes potências, o Brasil busca preservar sua autonomia e atuar como um ator diplomático relevante capaz de dialogar com diferentes lados. No cenário atual, marcado por tensões crescentes e pela circulação acelerada de informações, muitas vezes imprecisas, essa distinção se torna ainda mais importante. Confundir posicionamento diplomático com compromisso militar pode levar a interpretações equivocadas e a uma percepção distorcida do papel que o Brasil realmente desempenha no cenário internacional. No fim, a resposta é clara. O Brasil defende sim, o atual governo brasileiro, a soberania cubana, mas não está disposto a entrar em uma guerra por causa de Cuba. Muito menos querer defender uma soberania de um país aleatório, sendo que a gente não tem capacidade no momento de defender nem a nossa soberania. Mas e você? O que acha disso tudo? Comente aqui embaixo seu ponto de vista para a gente debater. Muito obrigado para você que assistiu o vídeo até agora e, se Deus quiser, nos veremos muito em breve aqui no canal Vamos Falar de História. Fiquem todos com Deus e até mais.